Talvez ninguém tenha percebido, mas você está cansada. Cansada de pensar demais antes de dormir. Cansada de tentar ser forte quando tudo o que queria era ser acolhida. Cansada de sorrir enquanto carrega perguntas que ainda não tiveram resposta. Você continua fazendo o que precisa ser feito. Cuida, resolve, se mantém firme. Mas dentro de você existe um lugar silencioso que pede descanso. Um lugar que não quer mais provar nada, não quer mais sustentar tudo, apenas quer respirar. E se hoje você chegou aqui com esse peso no coração, não foi por acaso. Deus sabe exatamente onde sua alma se cansou. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus faz um convite que parece ter sido escrito para este momento da sua vida. Ele chama os cansados, os sobrecarregados e aqueles que chegaram ao limite. Ele não pede que você esteja forte, organizada ou cheia de fé. Ele apenas diz: venha. Venha com o que pesa, com o que dói e com aquilo que você tem tentado esconder até de si mesma. Porque o descanso que Deus oferece não começa quando tudo se resolve. Ele começa quando você percebe que não precisa carregar tudo sozinha. Existe um cansaço que você talvez nunca tenha colocado em palavras. O cansaço de ser forte o tempo inteiro. O cansaço de se cobrar mais do que qualquer pessoa cobra. O cansaço de sentir profundamente e não encontrar espaço para ser cuidada. Você já percebeu como muitas vezes continua caminhando enquanto o coração pede pausa? Como se a vida não desse tempo para processar o que está acontecendo dentro de você. Deus vê esse lugar silencioso. Ele vê o que você não disse, o que você engoliu, o que você tentou resolver sozinha e o que ainda não entende. E reconhecer esse cansaço não te afasta de Deus. Na verdade, é exatamente esse lugar que Ele quer alcançar. Porque a fé não começa quando você está forte. Ela começa quando você admite que precisa ser sustentada. Talvez você tenha tentado descansar de muitas formas. Distraindo a mente, ocupando o tempo, fingindo que está tudo bem ou dizendo para si mesma que amanhã vai ser diferente. Mas no fundo, a alma continua inquieta. O corpo para, mas os pensamentos continuam. O dia termina e aquela sensação de peso ainda está ali. Isso acontece porque o descanso que você precisa não é apenas físico. É um descanso que toca emoções, pensamentos e a parte mais sensível do seu coração. Quando Jesus te chama para perto, Ele não está oferecendo uma pausa superficial. Ele está oferecendo presença. Um descanso que não depende da vida estar perfeita, mas da certeza de que você não está atravessando tudo sozinha. Talvez você tenha aprendido a resolver sozinha, a não incomodar, a guardar sentimentos e seguir em frente. Mas Deus não se aproxima da sua autossuficiência. Ele se aproxima da sua verdade. Da mulher que sente, que se cansa e que precisa ser cuidada. Existe algo profundamente libertador em perceber que Deus não espera a versão forte de você. Ele acolhe a versão cansada. A que tem dúvidas, a que sente medo do futuro, a que tenta confiar, mas às vezes se sente perdida. Esse é o lugar onde o descanso começa, não quando você se recompõe, mas quando se aproxima. E talvez o que Deus queira hoje não seja que você tenha respostas. Talvez Ele queira apenas que você fique. Que permaneça alguns minutos em silêncio, sem tentar resolver tudo, sem tentar entender tudo, apenas permitindo que sua presença alcance o que você tem carregado em silêncio. Porque quando a presença de Deus ocupa o espaço da preocupação, algo dentro de você desacelera, a alma começa a respirar de novo. E a mulher que estava cansada começa a perceber que ser firme em Cristo não significa nunca se cansar. Significa sempre ter onde descansar. Talvez você esteja acostumada a falar com Deus de forma organizada, tentando escolher palavras certas, mantendo uma postura forte e controlada. Mas hoje, Deus não espera uma oração perfeita. Ele espera uma conversa verdadeira. Aquela que nasce do fundo do coração e não do esforço de parecer bem. A oração que começa
com poucas palavras e muitos sentimentos. A oração que admite o cansaço, a confusão, o medo e até a dificuldade de entender o que está acontecendo dentro de você. Existe um momento em que a alma deixa de tentar explicar e apenas se abre, e é nesse lugar que Deus encontra você. Não com cobrança, mas com cuidado. Não com exigência, mas com presença. Talvez você tenha guardado coisas que nunca disse em voz alta. Pensamentos que te assustam, sentimentos que parecem pesados demais, perguntas que você tem medo de fazer. Deus não se afasta dessas partes. Ele se aproxima delas. Quando você permite que Deus escute sua vulnerabilidade, algo começa a mudar de dentro para fora. A pressão diminui. A mente desacelera. O coração encontra espaço para ser acolhido sem julgamento. Você não precisa chegar forte para ser cuidada. Precisa apenas chegar. E nesse encontro, o descanso deixa de ser uma ideia distante e se torna uma experiência real. Uma experiência que não elimina todos os problemas, mas transforma a forma como você os atravessa. Porque agora você não atravessa sozinha. Existe um peso que não vem das circunstâncias, mas da tentativa de controlar tudo ao mesmo tempo. Pensamentos sobre o futuro, preocupações com pessoas que você ama, decisões que parecem grandes demais para lidar. Muitas vezes o cansaço permanece porque você está tentando sustentar coisas que nunca foram feitas para ser carregadas sozinha. E soltar isso parece difícil, parece arriscado. Como se confiar em Deus fosse perder o controle da própria história. Mas soltar não é desistir, soltar é confiar. É reconhecer que Deus cuida melhor do que você conseguiria cuidar sozinha. Talvez hoje exista algo específico que pesa no seu coração. Uma preocupação que não sai da sua mente, uma resposta que você espera, um medo que você tenta esconder. Deus não pede que você ignore isso. Ele pede que entregue. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, somos lembradas a lançar sobre Deus toda ansiedade, porque Ele cuida de nós. Esse cuidado não é distante. É pessoal, é atento, é constante. Cada pequena entrega cria espaço para a paz entrar. Não é um gesto único, é um processo. Soltar um pensamento repetitivo. Soltar um cenário que você imaginou. Soltar a necessidade de resolver tudo agora. E à medida que você solta, a alma encontra leveza. O coração percebe que descansar em Deus não é passividade, é confiança ativa. É escolher acreditar que enquanto você respira, Deus trabalha. Enquanto você caminha, Deus sustenta. Enquanto você espera, Deus cuida. Talvez você tenha acreditado que só conseguiria descansar quando tudo finalmente se resolvesse. Quando a resposta chegasse, quando o medo desaparecesse, quando a vida voltasse ao lugar que você imaginou. Mas o descanso de Deus não está preso a um momento futuro. Ele pode começar agora, dentro de você, no meio do processo, no meio da espera e até no meio das perguntas. O descanso não é ausência de problemas. É presença de Deus no meio deles. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus fala sobre uma paz que não se parece com a paz do mundo. Não é uma paz que depende de circunstâncias favoráveis, mas uma paz que nasce da certeza de que você está sendo sustentada. Talvez hoje nada tenha mudado ao seu redor, mas algo pode mudar dentro de você. A forma como você carrega o dia, a forma como você interpreta seus pensamentos, a forma como você se posiciona diante das incertezas. Permitir que essa paz alcance seu coração é um ato de fé silencioso. É escolher confiar mesmo quando ainda não vê respostas. É respirar e lembrar que Deus continua presente, mesmo quando a vida parece confusa. E nesse processo, a mulher que estava cansada começa a descobrir algo profundo. Ser firme em Cristo não significa nunca se cansar. Significa sempre ter onde repousar a alma. Significa saber que mesmo nos dias mais difíceis,
existe um lugar seguro para descansar o coração. Agora eu vou orar por você, Senhor. Tu conheces o cansaço que ela carrega e que ninguém mais percebe. Conheces os pensamentos que voltam durante a noite. As preocupações que ela tenta resolver sozinha e as emoções que ela engoliu para continuar forte. Hoje, ela não precisa explicar tudo. Não precisa organizar sentimentos nem esconder fragilidades. Ela apenas se aproxima, como está, com o coração cheio e a alma pedindo descanso. Recebe, Pai, aquilo que pesa dentro dela. A ansiedade que ocupa sua mente, o medo do que ainda não aconteceu, a exaustão de tentar dar conta de tudo. Que a tua presença alcance esse lugar silencioso onde o cansaço habita. Que a tua paz acalme pensamentos acelerados e devolva ao coração a sensação de segurança. Lembra a ela que não precisa caminhar sozinha, que não precisa sustentar tudo e que o teu cuidado permanece mesmo quando ela se sente fraca. Ensina essa mulher a descansar em ti, a confiar que enquanto ela solta, tu sustentas. Enquanto ela respira, tu cuidas. Enquanto ela espera, tu trabalhas. Que a tua presença envolva sua mente, abrace seu coração e renove sua esperança. E que hoje, antes de qualquer resposta, ela encontre descanso. Em nome de Jesus. Amém.